Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora, você confere a segunda parte da sessão de hoje aqui na TV Justiça. Declaro reaberta a sessão. Retomaremos com listas do ministro Luiz Edson Fachin e do ministro Alexandre de Moraes. E depois faremos o pregão de um embargo de divergência que estava em lista ontem, que é a sustentação oral de relatoria do ministro Luiz Fux, e prosseguiremos após na pauta. Ministro Alexandre de Moraes. A lista número 4 de Vossa Excelência, eu gostaria de fazer algumas ponderações a Vossa Excelência posteriormente, então eu não vou apregoá-la conforme conversamos agora há pouco. Lista número 5 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, de 11 de outubro de 2018. Vossa Excelência julga procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 15.296/2014 do Estado de São Paulo por violação à iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, declaro que a unanimidade foi julgada procedente à ação. Presidente, a lista 6, eu peço para retirar de julgamento, eu trago posteriormente. Pois não, lista 6 não será apregoada. Lista número 7, de 11 de outubro. A lista 6 não vai. Não, a lista 6 eu estou retirando. Não será apregoada a lista 6. Apregou, então, agora a lista 7, de 11 de outubro de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência julga improcedente a presente ação direta para declarar a constitucionalidade da Lei 7.202 de 2016 do Estado do Rio de Janeiro. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, é esta a proclamação à unanimidade. Lista número 8 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, de 11 de outubro. Listas com feitos. Sua Excelência conhece da presente ação, confirma a medida cautelar, julga procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 378 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. Não havendo divergência, é esta a proclamação, à unanimidade. Lista número 9, de 11 de outubro de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com uma ação direta de inconstitucionalidade número 5016 da Bahia. Sua Excelência confirma a medida cautelar e julga procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, parágrafo 5º, 19, 6, 21 e 46, 11, 18 e 21, todos da Lei 11.612/2009 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei 12.377/2011 do Estado da Bahia. Não havendo divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Lista número 10, de 11 de outubro de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência julga procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 2º, 6 e 7 da Lei Complementar 527/2010 do Estado de Santa Catarina por violação aos artigos 21, 24, inciso 24 e 22(1) da Constituição Federal. Não havendo divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Lista número 11, de 11 de outubro de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5044 do Distrito Federal, que Sua Excelência julga improcedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade. Senhor presidente, Ministro Luiz Edson Fachin. Alexandre, na lista 11, esta é a DI 5044. Exatamente. Vossa Excelência vem de apregoar. Vossa Excelência está aqui acolhendo a regra editalícia que fixa a altura em concurso médico e capelão, né? para médico e capelão. Eu, que tenho uma fé estendida, até concordaria do ponto de vista do elasticimento da compreensão para o exercício do munus respectivo ou no que concerne também a médico, que diz respeito à atividade própria no âmbito desse concurso público que está na seara do Corpo de Bombeiros. Mas, especificamente, o fator altura, nessas duas hipóteses, eu ponderaria, Vossa Excelência, se, nesta hipótese de médico e capelão, ainda que do Corpo de Bombeiros,
há uma dependência de uma estatura determinada. É a ponderação que faço para então, casos... Vossa Excelência, em relação a esses cargos... Eu entendo que não é hipótese de indicar, de compreender que há, de fato, uma conformidade de compreensão à luz dos paradigmas aqui citados, inclusive de índole constitucional, para exigir, nessas duas hipóteses, médico e capelão, uma determinada estatura. Somente em relação a essas duas. Eu concordo com você. A essas duas. Somente em relação a isso, porque não tem uma atividade operacional. Presidente, agora, de qualquer forma, capelão ou não, ele integra uma força auxiliar do Exército. E no Exército nós temos a adoção linear. Vamos distinguir quanto à Polícia Militar, vamos distinguir quanto ao Corpo de Bombeiro Militar? Aqui, presidente, se permite, a essa altura mínima, 1,60 m para homens, 1,55 m para as mulheres, é a altura também adotada nas 3 armas, eu até cito no voto, nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e nas polícias militares do Brasil todo. Em relação a todos, realmente. Agora, em relação a bombeiros militares, que a partir da Constituição foi possível separar os bombeiros militares da Polícia Militar, só há um Estado ainda, o Estado de São Paulo, não fez essa separação. Então, a partir daí, por isso que realmente, apesar de ter votado inicialmente de forma diversa, mas as ponderações do ministro Fachin são razoáveis, porque os bombeiros militares aqui, na adoção dessa legislação, em relação aos bombeiros militares que estão separados da Polícia Militar. Então, eles não têm realmente uma atividade policial, nem como força de reserva das Forças Armadas, que foi bem lembrado pelo ministro Marco Aurélio. A Polícia Militar, sim, é força reserva das Forças Armadas. Os bombeiros militares destacados agora da Polícia Militar, não o são. Então, em relação a eles, se for o entendimento majoritário, eu não tenho problema em adotar somente em relação a médicos e também aos capelães dos bombeiros militares, como constará, e é exatamente a lei específica. Então, aqui. Presidente, a teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal, também os integrantes dos corpos de bombeiros são auxiliares e reserva do Exército. Senhor presidente, eu enalteço a posição do eminente ministro relator, que acolheu as ponderações. Eu suscitei esta parcial e pontual dissonância, que agora, pelo menos do olhar a partir do qual focaliza essa matéria, vai ao encontro da conclusão do eminente ministro relator, e tomei por base 2 precedentes julgados nesse Supremo Tribunal Federal. Um deles é precisamente o recurso extraordinário 150.455, julgado aqui em 15 de dezembro de 1998, que tenho em mãos a ementa, e tratava-se aqui de habilitação para o cargo de escrivão, aonde se assentou a sua natureza estritamente escriturária. Portanto, há esse precedente sobre concurso público e fator de altura, sobre desarrazoada altura mínima. Também há um precedente no recurso extraordinário 194.952 da relatoria da eminente ministra Ellen Grace. Eu apanhei esses 2 precedentes para suscitar... Mas não versam integrantes de forças auxiliares do Exército. Porque se nós mexermos agora, considerados policiais militares e conciliados bombeiros, nós vamos ter que mexer também quanto ao Exército.
quanto às Forças Armadas, quanto à Aeronáutica, quanto à Marinha. E aí, evidentemente, estaríamos tocando em algo que diz respeito a uma disciplina própria existente, e existente há muitos anos. Sim, presidente. A lei impugnada é do Distrito Federal. Eu vou fazer novamente essa diferenciação, porque em atividades operacionais, só a Polícia Militar agora é força auxiliar do Exército como atividade operacional. Obviamente, os bombeiros militares, carreira em 26 estados da Federação e no Distrito Federal, que é a ação específica, eles podem ser chamados, mas não para operacional, vamos dizer, a linha de frente, realmente. E principalmente em relação a médicos e capelães, que seria a única exceção levantada. Eu, como disse, e concordo nesse sentido com o ministro Marco Aurélio. Não, Vossa Excelência está discordando no que eu afirmei. Eu concordo. Policiais militares e bombeiros integram forças auxiliares do Exército. E o preceito constitucional não distingue. Há uma regra de hermenêutica e aplicação de direito, segundo a qual, onde a norma não distingue, não cabe ao intérprete distinguir, muito menos interpretar a Constituição a partir de uma lei ordinária no bom sentido. Presidente, aqui sem querer polemizar, não é interpretação... Não é que Vossa Excelência disse não é que interpretação de lei ordinária, agora, especificamente no Distrito Federal, são carreiras diferentes. Polícia Militar é uma coisa, bombeiros militares... Não disse o contrário. Não disse o contrário. Eu não estou dizendo o que Vossa Excelência disse, eu estou dizendo o que eu quero dizer, presidente. O mais interessante é que não se pode divergir. E aí o colega parte para a defesa do voto e fustiga o voto alheio. Não, Vossa Excelência não... O que é isso no colegiado? Os colegiados é uma somatória de forças distintas. Não me importo de ficar vencido até de forma isolada, desde que Vossa Excelência consigne como eu votei. E, aliás, é como vinha o voto e o original do eminente relator no pedido da improcedência da ação no seu... Presidente, eu volto aqui a dizer, não há falta de razoabilidade no que disse o ministro Edson Fachin, é porque jamais... Não disse que há, presidente. Eu não disse que Vossa Excelência disse. Eu estou sustentando o meu voto, ministro Marco Aurélio. Se Vossa Excelência me permitir, então eu estou dizendo que eu disse... Quem sou eu para permitir ou deixar de permitir alguma coisa, Vossa Excelência? Que não há falta de razoabilidade, porque não haverá um bombeiro, capelão ou médico que seja convocado às Forças Armadas para pegar um fuzil, diferentemente da Polícia Militar. Agora, o sistema tem, e constei isso no voto e comecei dizendo, o sistema tem uma altura mínima, principalmente em virtude das questões operacionais. Não acho que devamos mexer na altura mínima, principalmente operacional, mas não me oponho, se for a maioria do plenário, não me oponho em excepcionar somente capelães e médicos. Então, ministro, só uma pergunta assim, deixa eu fazer uma pergunta que é importante. Numa eventualidade, estou até me baseando numa história recente, que até passou num filme belíssimo, chamado Até o Último Homem, não sei se assistiram, que eu assisti. O integrante não tinha pendor para aquilo. A escusa de consciência. Exatamente, objeção de consciência. Então, eu pergunto, eles podem eventualmente serem chamados a intervir fora da função de médico e capelão? Não. Então, Vossa Excelência julgaria parcialmente procedente para afastar somente em relação a esses dois casos, as regras dos bombeiros militares, as regras físicas dispostas no edital em relação a médicos e capelães. Exato. Ministro Luiz Edson Fachin, então, acompanha. Ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre reajusta para excluir da limitação de altura os capelães e os médicos. Eu estou de acordo. Afasta a limitação de altura para capelães e médicos. Ministra Rosa Weber. Também de acordo com o relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Gil Vênia, o ministro Marco Aurélio, eu acompanho. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu sempre tenho muita dificuldade em relação à questão de altura ser utilizado, porque entre a desigualação legítima e a discriminação é um passo.
E nós já tivemos no Brasil o principal dado que levou à Constituição, a única ação afirmativa posta no corpo permanente, no texto originário, que foi a questão do deficiente, que era uma discriminação invisível. Aqui é a questão de altura. Eu, no entanto, neste caso, vou acompanhar com reajuste o voto do ministro Alexandre, porque em todos os concursos em que isso se põe nas polícias, ministro, tenho certeza que Vossa Excelência sabe disso com muito mais proficiência até do que eu, mas atuando como procuradora quando atuava, era muito comum esse questionamento, presidente, porque qual é a razão de ser e qual é a atividade que teria que fazer face a esta demanda. Entretanto, neste caso, o ministro afirma a pertinência entre o fator de discriminação e a exigência feita, eliminados esses casos que o ministro Fachin, em muito boa hora, chamou a atenção. Não havia nenhuma pertinência, aí era uma questão realmente de preconceito. E isso é que é inadmissível no sistema. Então, com essa ressalva só, que eu estou votando neste caso, com esta ponderação, que este é um fator que precisa de ser utilizado e é utilizado pelas polícias com muita frequência nos editais e que é objeto de questionamentos permanentes. Porque entre a discriminação, preconceito e o discrimen legítimo é um passo. Mas com o reajustamento feito pelo relator, eu acompanho nos termos, portanto, por ele postos. É como voto, presidente. Sim. Ministro Ricardo Lewandowski. Peço vênia e divergência, acompanho o relator. Eu vou pedir vênia à maioria formada e acompanhar a divergência. Proclamo o resultado que, por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação nos limites do voto do relator, vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro-presidente, que a julgava improcedente. Agora, a lista número 12 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, de 11 de outubro de 2018. Sua Excelência julga procedente o pedido formulado na inicial da ação direta da inconstitucionalidade 4594 para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei 4.508 de 2010 do Distrito Federal. Não havendo divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Presidente, apenas eu gostaria de fazer uma questão na ação direta de constitucionalidade 4594. Aqui é só para emendar, porque a iniciativa, nenhuma dúvida, a nossa jurisprudência é pacífica. A iniciativa de projeto de lei que altera regime jurídico de servidores públicos da administração direta tem de ser privativa mesmo. Não, é que o caso específico foi uma emenda parlamentar que alterou. Mas o chefe do Poder Executivo, então, poderia mandar e não pode ser alterado em nada? Pode, é que o relator aponta que a emenda se distanciou mas se manter substancialmente do a proposta texto inicial. Mas a minha pergunta é essa, ministro Marco Aurélio, se distanciou no tema ou se distanciou na forma de tratamento? Porque aí muda a nossa conclusão. A minha, pelo menos. Aqui, ministra Carmen, a emenda simplesmente alterou a estrutura da carreira de agentes penitenciários, não só a nomenclatura, mas passou a exigir, o chefe do Executivo mandou o projeto de lei, curso médio, a emenda parlamentar passou a exigir curso superior, e passou a admitiu que todos aqueles que já estavam na carreira teriam que fazer, num determinado tempo, curso superior. Ou seja, alterou a estrutura que foi enviada pelo chefe do Poder Executivo. E ao colocar curso superior, isso implica em aumento de despesa, evidentemente por conta das padronizações. Presidente, neste caso, se Vossa Excelência me permite, ministro, eu pediria vista apenas para examinar com mais detença, sem embargo dos votos, inclusive levando em consideração os votos já tomados. Então, após o voto do relator, na ação direta da inconstitucionalidade 4594 do Distrito Federal, julgando procedente o pedido, pergunto se os colegas vão já... Eu aguardo o voto visto da eminente ministra. Todos aguardam? Aguardo, presidente. Sim. Então, pediu vista a ministra Carmen Lúcia. Ministro Alexandre de Moraes, lista número 13, de 11 de outubro de 2018, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5.275, procedente do Ceará. Sua Excelência
propõe o julgamento parcialmente procedente do pedido formulado na presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 5º, inciso 2 a 6 e artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 15.175 de 2012 do Estado do Ceará. Se não houver divergência, proclamo que este é o resultado à unanimidade. Ministro Alexandre de Moraes, para julgamento conjunto, a lista 14 de Vossa Excelência de 11 de outubro de 2018 contém ação direta 4382, ação cautelar 2545, ação civil originária 1523, ação civil originária 1570. Vossa Excelência está conhecendo e julgando procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.824 de 2009 do Estado de Santa Catarina e, em consequência, julgando prejudicadas as demais ações. Se não houver divergência, essa a proclamação à unanimidade. Lista número 15 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5.260, procedente do Rio Grande do Sul. Sua Excelência propõe que seja julgada procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 46 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tanto em sua redação originária como na redação conferida pela Emenda Constitucional Estadual 67/2014. Se não houver divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Agora peço ao ministro Fux para presidir o julgamento da lista número 2 do ministro Edson Fachin, na qual eu encontro-me impedido. A lista número 2 de relatoria do ministro Edson Fachin, de 11 de outubro de 2018. Então chama julgamento, embargo de declaração. Chama julgamento, embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4171 do Distrito Federal. Relator, ministro Ricardo Lewandowski, embargante PSL, advogado Clóvis Cavalcante Albuquerque Neto. Um voto vista no ministro Edson Fachin. Esse feito da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski se encontrava no plenário virtual. Fiz um pedido de vista, examinei e estou trazendo o voto que acompanha integralmente o voto do eminente ministro relator. Juntarei declaração de voto, eis que do estudo que fiz, cheguei precisamente à conclusão do eminente relator pelo não conhecimento dos embargos. A divergência, não havendo proclama resultado, a Corte, por unanimidade, não conheceu os embargos declaratórios no termo do voto do relator. Devolvo ao presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Agora, lista da data de ontem, que foi adiada para hoje, de relatoria do ministro Luiz Fux, para ouvirmos o advogado inscrito, apregou, então, embargos de divergência nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 595.296, procedente de Rondônia, relator ministro Luiz Fux, embargante Edmilson de Melo Brilhante, embargado Estado de Rondônia. Falará pelo embargante Edmilson de Melo Brilhante o doutor Ralph Campos Siqueira. Ministro Luiz Fux, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de divergências que foram opostos por Edmilson de Melo Brilhante contra a qual da segunda turma, com a seguinte emenda: servidor público, vantagem pessoal incorporada, forma de cálculo, direito adquirido, inexistência, reconhecimento de existência de repercussão geral. Orientação do Supremo, reafirmada pelo plenário no RS 563965. Agravo regimental que se nega provimento. O embargante sustenta que o acordo não teria contrariado o entendimento da primeira turma no ARES 76945, na relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, de seguinte ementa: agravo regimental e reconstitucional com agravo. Acordo no Tribunal de Origem devidamente fundamentado. Servidor público, estabilidade financeira, constitucionalidade, norma estadual específica reguladora do reajuste de vantagem pessoal incorporada. Controvérsia de índole infraconstitucional precedente. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral na matéria RS 563, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade do Instituto da Estabilidade Financeira. Ficou ressalvada a possibilidade de alteração dos critérios de reajuste da vantagem pessoal incorporada, tendo em conta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não houve revogação da lei local de reajuste da vantagem pessoal incorporada. Tal conclusão se sustenta na interpretação conferida à Lei Complementar
68192, cujo exame inviável nesta sede. Matéria infraconstitucional. Na verdade, esses embargos de divergência, a parte obteve vitória no STJ. Então, oferece esses embargos de divergência que foram conhecidos pelo relator, distribuídos a mim, porque quer ver mantida a decisão do STJ, que, coincidentemente, está de acordo com a ratio decidente da primeira turma. Mas a segunda turma julgou diferente o caso do embargante, de sorte que ele procura ver uniformizada a jurisprudência em prol da vitória que obteve no STJ. É suficiente isso, doutor? Sim, excelência. Passo a palavra, então, ao doutor Ralph Siqueira para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Esses embargos de divergência tratam da vantagem pessoal denominada quintos, também conhecida como estabilidade financeira, que é a vantagem em que o servidor incorpora parcelas decorrentes do exercício de funções comissionadas e cargos em comissão na sua remuneração ao longo de toda a sua vida funcional. Essa vantagem, tal como concebida no estado de Rondônia, como de resto em todo o país, ela tem uma fórmula de reajustamento. Geralmente, quando o cargo em comissão ou a função comissionada se eleva, a incorporação correspondente também se eleva na mesma proporção. E isso para se evitar o decesso remuneratório depois de um longo tempo do servidor no exercício daquele cargo em comissão ou da função de confiança. Pois bem, senhores ministros, é certo que no precedente do RE 563965 do Rio Grande do Norte, dotado de repercussão geral, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, esta Corte fixou o entendimento ou reafirmou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da estabilidade financeira. Porém, ressalvou não existir direito adquirido a regime jurídico e, portanto, o legislador, e eu friso neste momento esta passagem, o legislador pode desatrelar da vantagem a sua fórmula de cálculo. Ele pode transformar a vantagem em vantagem pessoal nominalmente identificada e submetê-la ou sujeitá-la apenas aos reajustes gerais dos servidores públicos. Ou seja, a partir desse precedente se estabeleceu na Suprema Corte que é possível se fazer qualquer alteração na remuneração do servidor, qualquer uma, desde que não haja o decesso remuneratório no valor nominal e não haja a redução de vencimentos. Mas apenas o legislador pode fazer isso. E o que aconteceu nestes autos, senhores ministros? O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tendo em conta, interpretando a legislação estadual, as leis complementares do Estado, chegou à conclusão que quando foi editada a Lei Complementar 280 de 2003, no Estado de Rondônia não havia lei que tivesse desatrelado a vantagem pessoal da sua fórmula de reajustamento, o que veio ocorrer no Estado de Rondônia apenas no ano de 2010. No precedente do RE com repercussão geral, aquela vantagem foi desatrelada da fórmula de reajustamento em 2001. Na União, houve o desatrelamento pela Lei 9.597 de 1997 e o legislador da União transformou a vantagem, transformou a vantagem em vantagem pessoal nominalmente identificada e a submeteu apenas aos reajustes gerais dos servidores públicos. Há também na União, à guisa de exemplo, eu citaria o adicional por tempo de serviço, em que a União extinguiu a vantagem adicional por tempo de serviço em 1999, mas não a transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada, nem tampouco a sujeitou aos reajustes gerais dos servidores públicos. Portanto, toda vez que há uma elevação do vencimento numa reestruturação de carreira, independentemente do reajustamento geral, essa vantagem de adicional por tempo de serviço, ela é reajustada. Portanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, interpretando a legislação local,
não viu uma só legislação que tivesse feito desatrelamento, porque só veio acontecer no Estado de Rondônia pela Lei Complementar 568 de 2010. Então, o Estado de Rondônia, inconformado, interpôs o recurso extraordinário, inadmitido, interpôs o agravo de instrumento, que foi provido por uma decisão monocrática do eminente ministro Joaquim Barbosa, que foi confirmada pela segunda turma. O embargante opôs embargos de declaração, alegando que havia o impedimento da súmula, pela súmula 280, da Corte ingressar na análise da legislação local. Mas, se assim desejasse fazer, se assim insistisse em fazer, que pelo menos apontasse qual o dispositivo legal ou qual a legislação que realmente desatrelou a vantagem dos quintos da sua fórmula de cálculo. Esses embargos de declaração não foram acolhidos, foram renovados. O acórdão se manteve omisso, e então foram opostos esses embargos de divergência, alegando que a segunda turma teria divergido da primeira turma em um acordo de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. O embargante fez questão de transcrever alguns pequenos trechos do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que reconheceu não existir lei em 2003, desse único reajuste ocorrido por essa lei que elevou o valor dos cargos em comissão, e transcreveu um pequeno trecho. É possível que o cálculo seja desatrelado desde que haja lei dispondo a respeito. Não é o caso dos autos, deixou claro o relator do voto condutor do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ele diz: e não há situação aqui, lei nova, que tenha congelado esse valor. Essa lei não existe. E foi trazido portanto, como paradigma, tem mais de um acordo, mas para o devido cotejo foi trazido o ARE, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que diz o seguinte, o 769545, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RS 563965 do Rio Grande do Norte, entendeu constitucional o Instituto da Estabilidade Financeira. Ficou ressalvada a possibilidade de alteração dos critérios de reajuste. No caso, disse Sua Excelência, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não houve expressa revogação do regime legal de reajuste da vantagem pessoal incorporada. Tal conclusão se sustenta na interpretação conferida à Lei Complementar Estadual 68 de 92, cujo exame é inviável nesta sede, súmula 280. Portanto, o embargante entende que este paradigma da primeira turma melhor solucionou a controvérsia, e observando a súmula 280, ou seja, do jeito que vier do tribunal de origem aquela análise da legislação estadual, se o Tribunal de Justiça afirmou, com base na análise e interpretação da legislação local, que não existia lei que tivesse desatrelada, o Supremo Tribunal não aplica e afasta o precedente do RE do Rio Grande do Norte, porque no precedente é só se houver lei, o legislador pode desatrelar, se não há lei, não pode. Então, se vem do Tribunal de Justiça dizendo que há a lei que desatrelou, se aplica, então, aquele precedente com repercussão geral. Diante do exposto, tem-se configurada, na ótica do embargante, a divergência capaz de viabilizar o julgamento desses embargos de divergência. Os embargos de divergência são um importante instituto para que seja corrigida essa divergência interna do tribunal, que se faça a isonomia jurídica, que se promova a isonomia jurisdicional, e na hipótese do cabimento, eu destacaria, nós temos um acórdão de mérito, que é o acórdão embargado, tem um acórdão que negou seguimento
da primeira turma, que negou seguimento ao recurso ordinário, mas resolveu a controvérsia da melhor forma possível, para que, inclusive, a Suprema Corte não tenha que ingressar sempre na análise da legislação local, contrariando até mesmo a súmula 280. No novo Código de Processo Civil, houve a previsão de que a matéria de direito processual poderia ser suscitada também em sede de embargos de divergência. Portanto, como eu disse, tem um outro acórdão também da primeira turma, também da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nesse mesmo sentido, e o embargante espera que prevaleça esse acórdão da primeira turma, e espera que seja confirmado, os embargos de divergência foram admitidos pelo relator sucessor, eminente ministro Dias Toffoli, e o embargante espera que seja confirmado o conhecimento, a admissibilidade, seja provido para que prevaleça o acórdão da primeira turma, seja negado o provimento ao agravo de instrumento do Estado de Rondônia e, por via de consequência, seja negado seguimento ao recurso extraordinário. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos o Dr. Ralph Campos Siqueira por sua colaboração. Devolvo a palavra ao relator, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu reli, transli esse caso, porque achei que, na essência, restaria-se uma injustiça, porque essa matéria, quando chega aqui ao Supremo, ela não é conhecida, porque a análise da lei local, se deixasse por conta disso, a parte teria solidificado o seu direito. Mas a grande verdade, até por lealdade, o advogado indicou da tribuna, ele faz um confronto entre um acórdão de mérito e um acórdão que não conheceu do recurso. Então, esse confronto de um acórdão de mérito, um acórdão que não conheceu, ele já tem uma solução jurisprudencial no sentido de que não teria cabimento, muito embora tenha sido admitido. Mas como o novo Código permite que a divergência seja por matéria formal também, eu admitiria esses embargos no sentido de que, como o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que a matéria é objeto de lei local e os embargos e o recurso não deve ser admitido, eu entenderia que aí uma divergência sobre a questão formal apenas para fazer justiça do caso concreto. Admitiria que a divergência nessa questão formal, ou seja, o Supremo afirma, não se deve conhecer porque é lei local. E aqui se conheceu, apesar de se tratar de lei local. Eu apenas conheceria para os embargos de divergência, para dar provimento a ele e manter o acordo da primeira turma, que não conheceu, e ao não conhecer, solidifica a decisão do Tribunal Acor. Seria essa a minha solução, para dar uma solução justa. Porque se for pela questão formal, há vários casos do Estado de Rondônia que o benefício foi concedido e esse seria um caso em que o benefício não seria concedido. É uma solução um pouco heterodoxa. Qual foi a sua proposta? Minha proposta é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal entende que não se deve conhecer desse tema porque é lei local. Não deve conhecer desse tema porque é lei local. Solução mais simplista seria dizer... O acordo embargado é de qual turma? Da segunda. Então, o acordo embargado da segunda, ele negou provimento. O da primeira não conheceu, mas, digamos assim, na ratio decidente, acabou dando razão ao embargante. Mas, se nós formos pela conclusão, os embargos, apesar de terem sido admitidos e distribuídos a mim, eu não estou vinculado àquela admissibilidade. Então, seria mais simples entender que os embargos não são cabíveis, porque faz um confronto entre um acordo de mérito e um acordo de não conhecimento. Mas essa solução seria extremamente injusta, porque em vários julgamentos desse caso de Rondônia, foi assentado que não se deve conhecer o recurso, porque é análise de lei local, matéria infraconstitucional. Então, se não tivesse havido o recurso, certamente, admitido o recurso, como em regra a jurisprudência apregoa, a parte teria uma solução justa e isonômica igual aos demais. É a mesma lei do Estado de Rondônia, é assim que se julga. Mas aqui agora, quer dizer... Agora, o dissenso existe, presidente,
Porque enquanto a segunda turma caminhou no sentido, mediante decisão que passou pelo colegiado, não passou? Pelo colegiado da segunda turma, a decisão individual foi pelo colegiado. Concluiu que poderia, né, revisar a decisão de origem assentada na interpretação de normas locais. A primeira turma tem jurisprudência reiterada em sentido diverso. Inclusive, tem a segunda turma também, com a atual composição. Esse aqui foi um caso isolado e, como disse o advogado, eu sucedi, né, e dei trâmite aos embargos. Vossa Excelência admitiu os embargos, que é uma divergência intestina. E o ministro Luiz Fux está admitindo os embargos e a ele... Eles foram dando provimento para a Constituição. Para aplicar os precedentes da primeira turma. Ministro Alexandre Moraes. Eu queria só um esclarecimento do relator. Vossa Excelência disse que vamos dizer, uma adaptação para não se fazer injustiça. Qual que é a injustiça específica aqui? Não, a justiça específica é que a parte obteve a vitória lá. Isso é lei local. O Supremo, por força da súmula, não aprecia a legislação infra. Só apreciou desse. Mas nesse caso. Inverteu? Inverteu. Ok. Então acompanho Vossa Excelência. E todos os casos da Rondônia são no acompanho que o embargante... Acompanho o relator. Mas você não estava conhecendo. O que você está fazendo? Não, eu disse... Ele está admitindo eu fiz e uma dando digressão provimento. dizendo que eu não conhecendo, cometeria uma injustiça. Então, a minha solução proposta é de conhecer... Qualquer um de nós recebendo esse agravo para julgamento extraordinário concluiria que se trataria, no caso, de envolvimento de interpretação de normas locais. Ministro Luiz Edson Fachin. Acompanho o relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu acompanho o relator também. Ministra Rosa Weber. Ministra Carmen Lúcia. Também apenas acentuando que eu estou tratando deste assunto, neste caso, com a peculiaridade aqui trazida, porque estamos dando uma solução de justiça, mas com o reajustamento do voto de Vossa Excelência. Portanto, eu estou acompanhando, mas apenas deixando claro isso, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Ministro Marco Aurélio. Também eu acompanho o relator. Registro sempre a importância da participação dos eminentes advogados. Ministro, proclama o resultado. A unanimidade, nos termos do voto do relator, os embargos de divergência, nos embargos de declaração, os embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento 595-296 foram conhecidos e providos. Agora chamo para julgamento conjunto, continuidade de julgamento, feitos de minha relatoria. São os itens 10, 11, 12 e 13 da pauta, nos quais, após o voto do ministro Dias Toffoli, dando provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa, no que foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, pediu vista dos autos do ministro Alexandre de Moraes. São os embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 797499, embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário 930.250, embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário 919.793, embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário 919.269. Antes de passar a palavra ao ministro Vistor, ministro Alexandre de Moraes, eu registro que antes de iniciarmos o julgamento destes feitos, havia petição do eminente advogado, que não foi por mim a tempo analisada, pedindo sustentação oral. Então, eu proporia à Corte que, embora já iniciado e já proferido o meu voto, excepcionalmente ouvíssemos o advogado doutor Pedro Maurício Pita da Silva Machado. Também está presente o procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Ora, presidente, nós vamos abrir um precedente. Quer dizer, prolatados votos nos processos, nós teremos sustentação após esses votos?
Aqui é que houve uma petição pedindo... Por que, quando iniciado o julgamento, o advogado não subiu à tribuna para dizer da existência da petição? Ele havia pedido para ser comunicado e houve um... Mas houve publicação da pauta, né? Houve publicação. Presidente, eu vou pedir vênia, eu não abro exceção. Então eu vou colher o julgamento iniciado, não houve insurgimento quando iniciado o julgamento por parte do advogado, e agora nós vamos admitir, depois de prolatados 2 votos, né, que os advogados sustentem. Ministro, presidente, qual o distinguishing que Vossa Excelência estava fazendo para abrir a exceção? Aqui, em 18 de setembro de 2017, no Diário de Justiça Eletrônico, a pauta foi publicada. Inclusos os embargos de divergência, o embargado foi devidamente intimado da inclusão do feito em pauta, tanto que compareceu aos autos por meio da petição de 18 de outubro, dizendo pretender proferir sustentação oral de suas razões. De qualquer modo, como após a inclusão do feito em pauta foi protocolizada a petição dizendo da intenção do advogado em proferir sustentação oral, petição essa que não fora por mim despachada oportunamente, eu entendi que, em razão disso, poderia abrir a exceção. Mas se a maioria da Corte entende que não é possível, eu, então, registro. Pela ordem, eminente presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento com relação a isso. Este processo esteve na pauta do dia 18 de outubro de 2017. Vossa Excelência, relator, esteve ausente por questão de saúde, nós estávamos presentes nessa sessão, e o feito retornou à pauta sem publicação, sem nova intimação, na manhã do dia 8 de novembro de 2017, sessão extraordinária da sessão extraordinária. Portanto, 4ª sessão subsequente àquela em que houve a intimação. Forma, estamos esclarecidos. E por último, Excelência, havia sido designado por seu gabinete audiência com Vossa Excelência na tarde do dia 9 de novembro para a entrega dos memoriais. De modo que, quando este advogado se deslocava de Porto Alegre para cá, na manhã do dia 8, a fim de fazer a entrega dos memoriais no dia 9, este processo acabou sendo incluído em pauta, penso que por inadvertência. Daí que nós reafirmamos o pedido, inclusive por petição, suscitando a nulidade da inclusão em pauta, sem a devida intimação do procurador. De qualquer sorte, é de todos sabido que nos meses de outubro e novembro eu tive que passar por 2 cirurgias e por isso que houve, inclusive, esse tipo de situação. Presidente, se Vossa Excelência me permite, até lembrando que Vossa Excelência estava vindo para a sessão quando teve o problema no gabinete. Por isso é que ele foi reincluído em pauta. Quando houve a sessão em que efetivamente se realizou o julgamento... A pauta estava publicada. A pauta estava publicada. Né? Então, eu penso que eu vejo que os colegas... Eu vou retirar, então, a proposição e dar seguimento... Se vocês permitem só uma ponderação, com todo o respeito, Excelência, essa é uma matéria que está dividida entre as turmas. Talvez fosse oportuno que o quórum estivesse completo, Excelência. Sim, mas se for necessário, nós suspendemos para término de julgamento. Agradeço, Excelência, agradeço. Então, peço escusas aos eminentes advogados, retiro a proposição para a oitiva, porque realmente, como ponderou o eminente ministro Marco Aurélio, sempre vigilante na condução dos trabalhos, seria abrir uma exceção que acabaria por trazer um benefício ao eminente advogado, que não há previsão regimental ou legal. E justificada a situação pelas circunstâncias médicas que eu passei naqueles dias, por isso que acabou não havendo a possibilidade de atendê-lo em meu gabinete. Mas os memoriais todos são lidos posteriormente. Nós falamos com Vossa Excelência na tarde do dia 9 e lhe explicamos a situação, Excelência. Agora, eu insisto em que não houve a publicação da reinclusão na pauta desta sessão subsequente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra. Eventualmente, no caso em que não houver essa publicação, como nós sempre somos abertos a ouvir os advogados, que, eventualmente, se houve essa falha, poderíamos anular
o julgamento. Presidente. E retomar, mas não... Presidente, se não houve publicação da pauta... Presidente, eu havia conversado até com Vossa Excelência, porque como ministro Vistor, analisei também o pedido do advogado. Aqui me parece que há uma distinção importante e não haveria uma quebra, a meu ver, uma quebra do procedimento adotado usualmente pelo Supremo Tribunal Federal. Não houve publicação da nova pauta, e não foi na pauta, como salientou o advogado, subsequente, onde aí não haveria discussão. Então, realmente foi... Ministro, nós estamos cansados de julgar processos em assentadas posteriores sem republicação de pauta. Mais um precedente a ser aberto, se prevalecer a ótica de Vossa Excelência. Aqui há um outro dado, é que o ministro relator não foi na subsequente, nem poderia, o ministro relator se afastou. Exatamente. E por motivo de doença, por isso ele não poderia mesmo. Sem adiantar meu voto, eu gostaria de lembrar o seguinte: no ano de 2010, senhor presidente, houve uma decisão muito importante na ADI 11.005, que declarou inconstitucional o disposto no artigo 7º, inciso 9º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E o resumo da decisão publicada aqui no site do Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte: a sustentação oral pelo advogado após o voto do relator afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes, afirma a decisão. Portanto, essa foi uma decisão histórica, inclusive causou até uma certa perplexidade na Ordem dos Advogados, que era uma bandeira muito importante nesse sentido, mas nós, então, entendemos exatamente nesse sentido. Mas se a Corte quiser aprofundar essa discussão, eu estou aberto também a refletir. Eu retirei a proposição, a não ser que alguém recoloque-a. Mas, de qualquer sorte, tanto o eminente doutor Pedro Maurício Pita da Silva Machado, quanto o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, sabem muito bem que esse tema é de vasto conhecimento de todos os eminentes colegas da Corte, porque esse tema ele tem sido decidido nas turmas e ele vem para embargo de divergência exatamente no sentido de tomada de posição a respeito por parte do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, passo a palavra nos 4 feitos ao eminente ministro Alexandre de Moraes para o seu voto, vice. Presidente, aqui, como Vossa Excelência já adiantou, trata-se da possibilidade ou não de fracionamento na execução dos valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação proposta em regime de litisconsórcio ativo facultativo. A decisão recorrida, inclusive, do ilustro-ministro Edson Fachin, que, dando provimento ao recurso extraordinário, reformou o acórdão de origem e determinou a possibilidade desse fracionamento, a possibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o crédito proporcional à fração de cada um dos litisconsortes facultativos. Aqui, presidente, inicialmente voto, como já votaram Vossa Excelência e o ministro Marco Aurélio, pelo cabimento dos embargos de divergência, porque realmente há decisões conflitantes de ambas as turmas. E, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu vou apresentar a divergência, porque entendo pela possibilidade. O Supremo Tribunal Federal, já no RS 568-645, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em 24 de 9 de 2014, pacificou o entendimento não em relação a essa questão, mas da possibilidade de fracionamento da execução dos créditos principais de titularidade dos litisconsortes no polo ativo, não os advogados honorários, mas em relação aos litisconsortes. E a partir disso, me parece, e já tive a oportunidade de votar esse ano, recentemente, na primeira turma, onde se encontrava 2-2, a questão no agravo regimental do RE 913536, votar por essa possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais nessa hipótese. Salientamos à época, e salvo engano, o
o acórdão de relatoria do ministro Fux, se não me engano, é que, além da possibilidade, apesar e principalmente a partir do novo Código de Processo Civil, os honorários serem o direito do próprio advogado, um direito autônomo do advogado, mas me parece não ser possível afirmar que não há uma certa relação de principal e acessório, no sentido que só terá honorários o advogado se aquele litisconsorte venceu a ação. Se o principal, do ponto de vista aqui, de êxito na ação, pode fracionar, não há, a meu ver, o porquê se impedir que, na fração correspondente a cada litisconsorte, possa também o advogado pleitear os seus honorários. Porque não se trata aqui, também, com devida vênia às posições em contrário, às respeitáveis posições em contrário, não se trata aqui de tentar fugir ou de tentar um atalho para não observância do parágrafo 3º do artigo 100, ou seja, a submissão aos precatórios. Não, apesar do crédito do advogado, os honorários ter sido fixado percentualmente em relação ao total do valor dos litisconsortes, nesses casos, da mesma forma que é possível identificar cada fração dos litisconsortes, é possível identificar paralelamente a fração devida ao advogado. São créditos autônomos, tanto que, se naquele litisconsórcio formado, eventualmente, um deles que ingressou com a ação, se ele perder a sua fração, por algum motivo, o advogado também não terá direito a essa fração. Em outras palavras, a relação de acessoriedade, a meu ver, é uma relação que não pode ser ignorada na hipótese. E se o Supremo Tribunal Federal já admitiu, já pacificou, que cada um dos litisconsortes possa e pode entrar com a execução, também entendo que o advogado possa fazer isso. Salientamos muito nas discussões na primeira turma também, que inviabilizar esse recebimento proporcional e individualizado dos honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, poderia até afetar a racionalização do sistema judicial. Poderia até levar, então, o advogado, ao invés de entrar com uma ação única, fracionasse. Não, se eu não vou poder, eu, advogado, receber, executar depois separadamente, por que eu vou aguardar, esperar o precatório, se eu tenho o direito de, ao invés de entrar por esses 100, entrar com 100 ações? E aí eu vou poder executar separadamente. Fere a racionalidade, atrapalharia as próprias varas de execução fiscal. Se é um direito do advogado essa opção de entrar com uma única ação ou com várias, ele não pode ser prejudicado, ao meu ver, na hora de execução dos seus honorários, porque optou pelo mais racional, optou pelo mais célere, optou para auxiliar a própria prestação jurisdicional. Nesses termos, presidente, eu voto no sentido, divergindo novamente, pedindo vênia, divergindo de Vossa Excelência, eu voto no sentido de negar provimento aos embargos de divergência, sedimentando a tese da possibilidade da execução fracionada dos honorários advocatícios sucumbenciais constituídos, como na hipótese, em processo com litisconsortes facultativos no polo ativo da relação jurídica processual. Como voto, presidente. Presidente, apenas aqui eu vou pedir vênia para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, mas apenas eu trago um voto escrito e não vou lê-lo, evidentemente. Eu apenas tenho uma preocupação, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de proibir-se ajuizamento e execuções autônomas dos advogados, porque isso inviabilizaria totalmente as varas. Apenas esta seria a observação que eu faço. Eu chancelo a possibilidade de execução fracionada dos honorários advocatícios sucumbenciais
constituídos em processo com litisconsortes facultativos no polo ativo da relação jurídica processual, tendo como devedora a Fazenda Pública, com as observações que fiz acima e farei, se for o caso, proibindo as ações autônomas. Presidente, há um aspecto a ser considerado. Tem-se, no caso, não credores diversos e devedor único, mas credor único e devedor único, e débito também único, os honorários advocatícios. A entender-se pelo fracionamento, considerados os substituídos na ação coletiva, ter-se-á o drible ao artigo 100 da Constituição Federal, ao sistema de precatório. Então, uma dívida do Estado que deve ser satisfeita mediante precatório poderá vir, nesse passe de mágica para mim, poderá vir a ser satisfeito esse débito na boca do caixa, confundindo-se a situação jurídica daqueles que foram substituídos na ação coletiva, que têm créditos individualizados, com a situação peculiar do advogado, em que é credor, tem importância junto ao Estado, que sugere a execução mediante precatório. É um verdadeiro drible ao artigo 100 da Constituição Federal, com da devida vênia daqueles que entendem de forma diversa. Vossa Excelência reafirma o voto. Reafirmo o voto, presidente. O relator. Senhor presidente, queria fazer uma observação também. Nessa conformação, nessa formatação das ações transindividuais, na fase da definição de direitos, ela é uma ação que tem uma eficácia, a decisão ultra partes, ora erga omnes, e também inutilibus. Essa eficácia inutilibus da coisa julgada significa dizer que, na liquidação, cada um pega a sua utilidade daquela decisão que transitou em julgado. Então, essa coisa julgada inutilibus, ela confirma de que realmente, vamos dizer assim, o quanto de beato não é total, ele é nos limites da utilidade que cada um vai auferir. Por essa razão é que a posição do ministro Alexandre, data máxima Benedito, me pareceu equilibrada. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência. Já adianta o voto, acompanha a divergência. O ministro Ricardo Lewandowski, eu não compreendi exatamente eu vou dizer o seguinte, eu pondero que a solução proposta pela divergência somente se justifica se mantida a unidade do processo na fase da execução. Assim fixada a verba honorária de forma global sobre o valor da condenação na fase de conhecimento, estaria autorizada a expedição de requisições de pequeno valor para satisfazer os honorários sucumbenciais de forma fracionada, sem, no entanto, autorizar-se o ajuizamento de ações de execução autônomas para a satisfação do referido crédito. Isso porque, como bem destacado por Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, em seu voto, nas demandas plurissubjetivas existe apenas uma relação jurídica de direito processual, da qual devem decorrer atos racionais e únicos praticados pelas partes e pelo próprio juízo em proveito de todos os litisconsortes, ou seja, da coletividade. Portanto, a pulverização do feito em execuções autônomas teria como resultado imediato a instalação de um verdadeiro caos nas varas em que julgadas as ações com polo passivo dilatado, obrigando-se o juízo a proferir uma mesma decisão inúmeras vezes, o que, a toda evidência, contrariaria a racionalidade do sistema de ações coletivas e os interesses dos próprios litisconsortes, que teriam suas pretensões subjugadas aos interesses de seus patronos. Então, pedindo vênia ao ministro relator, que é Vossa Excelência, acompanhe o voto do ministro Alexandre de Moraes para chancelar a tese da possibilidade de execução fracionada dos honorários advocatícios sucumbenciais constituídos em processo com litisconsortes facultativos no polo ativo da relação jurídica processual, tendo como devedora a Fazenda Pública, com essas observações que fiz acima, que a execução é única. Quer dizer,
sempre, não fracionada, em benefício dos advogados. Então, Vossa Pode se Excelência nega separar. provimento aos embargos de divergência. O que eu entendo seria uma única, mas a requisição por valores. Por valores. Por valores. Só para não haver, não existir uma distribuição Exatamente. geral. Porque senão temos que fazer, às vezes, centenas Seriam de incidentes. incidentes e o juiz não faria mais numa nada. execução mãe, vamos dizer assim, mas cada valor de Ministro Luiz Edson Fachin. Presidente, eu vou frisar mais uma vez. O débito é único. O credor é único. O devedor é único. Qual a razão de se ter como viável a requisição, dividindo-se a verba honorária que cabe ao advogado, não cabe àqueles substituídos no processo coletivo, não cabe àqueles que formaram a relação processual subjetiva no processo plurimo, né? Dividindo-se pelo número de integrantes dessa mesma ação? Quando se tem uma condenação, se impõe uma condenação, é para que o devedor, repito, único, satisfaça o valor quanto ao credor único. E o tribunal já bateu o martelo no sentido de que os honorários advocatícios não visam recompensar aqueles que tiveram que adentrar em juízo para tornar prevalecente direito próprio. Os honorários são da titularidade do advogado. Qual a razão de se pretender o fracionamento? Apenas essa, fugir ao famigerado, para alguns estados, em alguns estados, famigerado precatório. Seria o precatório caráter alimentar. Queria lembrar um caso muito interessante. Mas aí tem preferência, tem fila própria. Pois é, mas é uma fila mais curta. Um caso interessante que houve, um laboratório que teve pílulas anticoncepcionais fraudadas. Então, o Ministério Público entrou com a ação civil pública e conseguiu a condenação do laboratório àquelas mulheres que não projetaram aquela gravidez, foram surpreendidas em razão da ineficiência da pílula anticoncepcional, que ela não tinha nenhum conteúdo medicinal. E então houve a condenação do laboratório. E cada mulher ingressou em juízo na liquidação pedindo o seu dano específico. Sim, ministro, eu admito. Aí eu admito. Não, então, porque são credoras diversas. Mas e se isso é possível fracionar? Créditos diversos. Ministro Alexandre, é porque, então, é possível fracionar os honorários na proporção do que é devido. Ministro Fux, permite apesar de nós, nesse tipo de ação, assim como nas ações coletivas, um único credor e um único devedor, nesses casos, nós temos um único credor, porque foi a opção do credor. Ele poderia ter optado por entrar com 100 ações ao entrar com uma única ação. A senhora usou a palavra certa. Esse o nosso sistema é opt-out, opção. Opção, se exatamente. Se entrar, está sujeito àquela coisa, cara. Se não entrar, pode ação individual. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, a relatoria do acórdão prolatado pela primeira turma coube a mim no momento que eu lá me encontrava. E essa deliberação foi tomada por maioria, se não me falha a percepção, com o voto divergente da eminente ministra Rosa Weber e do eminente ministro Marco Aurélio. E, portanto, a percepção majoritária veio deslocada para a compreensão de um plenário elastecido no âmbito dos embates de divergência que foram distribuídos a Vossa Excelência, então, na segunda turma. E a compreensão que o eminente ministro Alexandre Moraes vem de trazer no seu voto vista vai ao encontro da que eu tinha por ocasião da prolação daquele julgamento. Portanto, pedindo venha a Vossa Excelência e achando desnecessário repisar os argumentos que estão no acordo embargado e que foram recolocados com percussiente voto que trouxe pelo ministro Alexandre Moraes, eu acompanho a divergência. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu, na turma, formei na maioria
que votou no sentido aqui agora exposto pelo ministro Alexandre de Moraes, e a mim me parece que atende melhor à lógica do sistema não se produzir uma decisão que dê o incentivo errado para o advogado de fracionar a demanda em diferentes autores, quando atende melhor ao sistema de justiça uma demanda única, mesmo que eventualmente depois possibilite a execução fracionada. De modo que eu vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência, estou acompanhando o voto do ministro relator. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, Vossa Excelência está acompanhando a divergência. Perdão, a divergência. Nega provimento. Senhor presidente, eu tenho há muito tempo posição firmada a respeito, voto na mesma linha de Vossa Excelência, inclusive na última sessão da primeira turma, eu dei votos exatamente nesta linha, que é propugnada por Vossa Excelência, que com todo o respeito a mim parece a mais correta, e o ministro Alexandre pediu até vista para aguardarmos este julgamento. E ali também, agora sem o ministro Fachin, a composição continua 3-2, eu vencida na honrosa companhia do ministro Marco Aurélio. Entendo que é crédito único, não há como fracionar, não entendo como se possa flexibilizar com maior respeito o artigo 100, hoje, parágrafo 8º, era o 4º, que diz: é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Por outro lado, no caso, pelo menos o que eu tenho bem presente aqui sobre estes hoje em julgamento, não examinei as peculiaridades, estou apenas enfrentando a tese. Naquele caso específico, era um valor, o crédito do advogado era um valor único, inclusive, fazia uma divisão proporcional daquele valor a ele fixado, considerado o número de litígios partes facultativos. Por isso, todo o respeito a áreas, eu mantenho, acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência, então, dá provimento aos embargos. Embargos e divergência. Ministra Carmen Lúcia. Já votou. Ministro, já o ministro votou? Fux já votou, acompanhando a divergência. Pois não. Presidente, eu inicialmente indagaria só a questão de forma, sem nenhuma repercussão para o meu voto, no voto, vista que tão gentilmente o ministro Alexandre nos encaminhou, consta, oposto embargos de divergência, o eminente relator, ministro Dias Toffoli, votou pelo seu desprovimento. E, na verdade, o ministro Dias Toffoli votou pelo seu provimento. Só para constar, exatamente. E eu vou pedir vista, presidente, ao ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a divergência, para acompanhar Vossa Excelência. Tenho o voto escrito, mas rapidamente, apenas para afirmar, porque foi mencionado como precedente, como paradigma, do alegado dissídio jurisprudencial, agravo regimental no recurso extraordinário 949-383, que é de minha relatoria. E aí ali se tem que, diferentemente do entendimento adotado pela primeira turma, que eu teria afastado a aplicação de precedentes da discussão estabelecida. Eu tenho para mim que ao embargante assiste razão jurídica, porque é certo que o Supremo assentou não ser possível fracionar o crédito de honorários em diversas execuções proporcionais aos créditos individuais titularizados pelos sujeitos integrantes do litisconsórcio, o que frustraria o regime de precatório. E eu não desconheço a existência de decisões proferidas em sentido contrário, chego a citar algumas. Entretanto, em julgados mais recentes, ambas as turmas deste Supremo, com as ressalvas feitas agora pela ministra Rosa Weber, têm convergido, na sua maioria, no sentido de inadmitir o fracionamento proporcional de honorários advocatícios devidos ao advogado, mesmo que facultativo, pela unicidade do crédito discutido. Estou citando precedentes, presidente, e achei por bem transcrever um excerto de voto proferido por Vossa Excelência no julgamento do recurso extraordinário 038-035, relatado pelo ministro Edson Fachin, no qual Vossa Excelência sustentou, a despeito do voto contrário do ministro relator, e ficou vencido naquele caso, ser patente a impossibilidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios se a condenação à verba honorária se der em valor global. E o julgado
recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial, que é a mais recente deste Supremo, razão pela qual estou provendo os embargos de divergência e assentando, portanto, a negativa do recurso com agravo. Como voto com as vênias, evidentemente, da divergência. Ministra Carmen Lúcia dá provimento. Em razão dos votos divergentes apresentados e por uma maior reflexão, como relator dos feitos, eu vou indicar adiamento. Proclamo o resultado provisório. Após o voto vista, negando provimento... Vossa Excelência está adiando, por quê, presidente? Eu estou indicando, porque eu vou refletir mais. Em razão dos argumentos, fortes argumentos trazidos pelos votos divergentes. Então, após o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, divergindo do relator, negando provimento aos embargos de divergência, no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro Ricardo Lewandowski, e dos votos da ministra Rosa Weber, dando provimento, acompanhando o relator da ministra Carmen Lúcia, indicou adiamento o relator. Apregou agora para julgamento da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski a ação direta da inconstitucionalidade 2167, procedente de Roraima, requerente o governador do Estado de Roraima, interessado a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Ministro Ricardo Lewandowski, com a palavra. Senhor presidente, eu distribuí meu voto e vou fazer um resumo e peço aos prezados colegas que, se puderem, abram o meu voto na página 7 e depois eu irei mais adiante para fazer um resumo diretamente a partir da página 8, mas do voto, que é do relatório, 7º. Aqui, senhor presidente, a minha apresentação foi incluída em pauta para julgamento em 20/3/2009. Mas como, por diversas razões, o processo não veio a julgamento, em 9/4/2018, eu intimei o proponente, o governador do Estado de Roraima, para que prestasse informações e dissesse também se ainda mantinha o seu interesse na ação direta de inconstitucionalidade. O chefe do Executivo Estadual informou que ainda mantinha o interesse, mas que alguns dispositivos foram alterados por emendas constitucionais posteriores. Então, aqui na página 8, nós vamos verificar quais os dispositivos atacados desta lei roraimense. Então, primeiramente, na verdade, da Constituição Estadual do artigo do Estado de Roraima. Artigo 33 é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, antes da nomeação, arguir e aprovar por maioria absoluta os nomes dos titulares da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público de Contas, das fundações públicas e das autarquias e dos presidentes das empresas de economia mista, órgãos equivalentes ou assemelhados. Depois também aqui se impugna o artigo 46, onde se diz, mais especificamente, parágrafo 3º, onde se diz o seguinte: cabe à Assembleia Legislativa indicar conselheiros para a primeira, segunda, sexta e sétima vagas. Mas aí houve uma alteração desse dispositivo a partir da emenda constitucional local de número 16/2005, que adequou essa disposição à Constituição Federal. Portanto, neste caso, eu estou julgando prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade. Depois especificarei mais verticalmente o que eu estou a dizer. Também se impugna aqui o artigo 62, parágrafo único, os dirigentes das autarquias, fundações públicas, presidentes das empresas de economia mista e interventores municipais, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado, serão nomeados após a arguição pública e aprovação dos nomes, etc. E aí, senhor presidente, eu peço aos eminentes pares que, se puderem e quiserem, se debrucem sobre a página 8, agora já da minha decisão de mérito. Do voto. Aqui eu digo o seguinte: nos casos das mudanças relativas à arguição dos indicados aos cargos de direção... perdão, deixa eu ver se... Exatamente.
Nos casos das mudanças relativas à arguição dos indicados aos cargos de direção das entidades da administração direta e indireta, é preciso diferenciar as autarquias e as fundações públicas das empresas de economia mista. A jurisprudência do Tribunal consolidou-se no sentido da constitucionalidade das normas estaduais que condicionam a aprovação prévia da indicação pela Assembleia Legislativa a nomeação pelo governador de dirigentes de autarquias e fundações públicas, em consonância com os parâmetros definidos pelo inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal, que eu transcrevo abaixo. Pois eu digo o seguinte: tal condição, entretanto, não tem sido admitida pela nossa Corte em relação às empresas públicas e às empresas de economia mista, ou mesmo a órgãos equivalentes ou assemelhados, uma vez que seria ilegítima a mesma intervenção parlamentar no processo de preenchimento da direção das entidades privadas da administração indireta dos Estados. Essa distinção das duas hipóteses está presente em diversos precedentes desta Corte, em especial numa ADI relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, de número 2225, na verdade uma medida cautelar, e uma ADI 1642, de relatoria do ministro Eros Grau, cuja emenda transcrevo e destaco o item 1 desta emenda, e também o item 5. Dizia naquela oportunidade o ministro Eros Grau o seguinte: esta Corte, em oportunidades anteriores, definiu que a aprovação pelo Legislativo da indicação dos presidentes de entidades da administração pública indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas precedentes. Aí, no item 5, diz o seguinte: a intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das diretorias das empresas estatais colide com o princípio da harmonia e independência entre os poderes. A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime estrutural de cada uma delas. Aí passo adiante e digo o seguinte: não há qualquer afronta à separação dos poderes, protegida pela Constituição Federal, no fato dos agentes públicos indicados pelo chefe do Poder Executivo Estadual para exercerem cargos de direção de autarquias e de fundações públicas serem sabatinados pelo órgão legislativo local. Então, quanto aos presidentes de autarquias e fundações, não vejo, pelos precedentes da Casa, nenhuma inconstitucionalidade na prévia sabatina pela Assembleia Legislativa local. Então, digo, nesse caso, a simples arguição desses agentes indicados pelo Executivo por parte do Legislativo mantém o resultado da soma zero na relação de forças entre os dois poderes. Ademais, no caso do defensor público geral do Estado, ainda mais evidente a possibilidade de sua arguição pela Assembleia Legislativa, uma vez que o defensor público geral da União, nomeado pelo presidente da República, também deve passar por uma arguição pública do Senado Federal, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 134 da Constituição Federal e o artigo 6º da Lei Complementar 8094, que eu transcrevo. Salto adiante, estou na página 11, e digo o seguinte: no que tange a arguição pública dos interventores nos municípios, também não verifico qualquer afronta à Constituição Federal. Com efeito, o próprio texto magno, em seu artigo 36, parágrafo 1º, definiu a forma como deve ser realizada a intervenção federal nos estados. Aí diz esse artigo 36, parágrafo 1º, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Desse modo, digo eu, se o decreto que nomeia o interventor federal deve necessariamente ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, não vejo qualquer afronta à lei maior na exigência de que os interventores nomeados pelo governador para atuar nos municípios sejam arguidos pelo Legislativo Estadual.
Questão diferente, no entanto, é a inclusão pela Emenda Constitucional 7 de 99 da arguição pela Assembleia Legislativa do Procurador-Geral do Estado, nomeado pelo governador. Nesse ponto, o novo parágrafo único do artigo 62 da Constituição de Roraima é inconstitucional, pois afeta não só o preceito constitucional da separação dos poderes, como também interfere diretamente na estrutura hierárquica do poder executivo estadual. Neste caso, ocorre a deturpação do resultado da soma zero. É uma tese que eu desfio no meu voto, na relação de forças entre o Executivo e o Legislativo, na medida em que se transfere à Assembleia Legislativa o controle sobre o agente público que, de acordo com a Lei Orgânica do Estado de Roraima, integra o próprio gabinete do governador como secretário de governo. Transcrevo aqui, então, os dispositivos pertinentes. E vou já ao final do voto, na página 14, então digo sim, o seguinte: assim, nos casos da arguição pública pelo Legislativo dos indicados pelo Executivo para ocupar os cargos de direção das autarquias e das fundações públicas, bem como dos interventores nos municípios e do defensor-geral público, a interferência de um poder sobre o outro foi derivada da própria Constituição Federal. Portanto, estou admitindo que se faça uma prévia sabatina no caso da direção das autarquias, fundações públicas, interventor dos municípios e do defensor público geral. Não estou entendendo que isso seja inconstitucional no que toca a essa previsão na Assembleia, na Constituição do Estado. Por outro lado, no caso da limitação do número de indicações do Executivo para os cargos dos conselheiros dos tribunais de contas e, no caso da arguição pública do Legislativo Estadual, do indicado pelo governador para o cargo de Procurador-Geral do Estado e dos presidentes das Assembleias de Economia Mista, órgãos equivalentes ou assemelhados, tal interferência ultrapassa os limites da Constituição Federal. Então, eu estou concluindo o seguinte: ante todo exposto, quanto ao parágrafo 3º do artigo 46, julgo prejudicada a presente ação, porque uma emenda constitucional estadual posterior adequou a redação da Constituição local ao que consta da Constituição Federal. Em relação aos demais dispositivos impugnados, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das seguintes expressões constantes da Constituição do Estado de Roraima. 1. Da Procuradoria-Geral do Estado. Entendo que não pode ser arguído previamente. E também os presidentes das empresas de economia mista, órgãos equivalentes ou assemelhados, constantes do inciso 18 do artigo 33 e, finalmente, da Procuradoria-Geral do Estado, do parágrafo único do artigo 62, acrescido por meio da emenda constitucional número 7, de 22 de setembro de 1999, entendendo que estes agentes não podem ser arguidos previamente pela Assembleia Legislativa. É como voto, senhor presidente, julgando prejudicado em parte e julgando no remanescente parcialmente procedente para expungir da Constituição Estadual estas expressões às quais acabei de fazer referência. E, no caso, havia liminar anteriormente. Havia uma liminar e que parcialmente coincide com a minha, que foi prolatada pelo eminente ministro Marco Aurélio, e, pela brevidade do tempo, me dispensei de fazer esse retrospecto. Tem a impressão que o ministro Marco Aurélio apenas não expungiu do texto, naquela oportunidade, os interventores nos municípios. Mas eu entendo que, à luz da Constituição, como explicitei, como o decreto de intervenção tem que ser submetido ao Legislativo, e, evidentemente, o nome do interventor consta também do decreto de intervenção, então, como ocorreu no Rio de Janeiro, não me parece que seja inadequado que o nome seja submetido também ao Legislativo. E a parte prejudicada é a que diz respeito aos tribunais de contas. Haja vista que houve a adequação. Perfeito, exatamente. Essa parte está prejudicada porque houve adequação. Vossa Excelência não alude à intervenção, por exemplo, federal no Estado, né?
Porque aí, não. Aqui só não caberia ao presidente da República submeter a Assembleia Estadual. Não, aí não, Você citou o caso do Rio de Janeiro. Não, apenas não. Estão todos de acordo? Não. Com a devida vênia, eu vou divergir de 2 pontos. E eu vou, até pelo horário, só ficar nesses 2 pontos. O primeiro é exatamente em relação ao interventor, nomeação do interventor. Tanto a intervenção federal quanto a estadual, na verdade, até que eu me exponho ao divergir, porque o professor Lewandowski tem um livro sobre intervenção, mas tanto a intervenção federal nos estados quanto a estadual nos municípios, seja ato vinculado em algumas hipóteses, seja discricionário, é ato do chefe do Poder Executivo. É ele que decreta a intervenção. O que a Constituição estabelece é que em 24 horas o decreto deve ser analisado, no caso aqui, pela Assembleia Legislativa, para verificar as condições, para verificar as hipóteses, para verificar a extensão, para verificar a legalidade, não para verificar, mesmo a posteriori, o nome do interventor. O interventor, e essa divisão entre o Executivo e o Legislativo na intervenção, o interventor é de escolha e confiança do chefe do Executivo. Ao colocar na legislação do Estado, ao colocar a necessidade de sabatina da participação do Legislativo, acaba quebrando, ao meu ver, com devido respeito e vênia à posição do ministro Ricardo Lewandowski, quebrando a determinação expressa da Constituição, porque a Constituição, no parágrafo 1º do artigo 36, diz: o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso no prazo de 24 horas. Ou seja, é um controle a posteriori. A Constituição não me parece ter permitido que cada Estado determinasse um controle preventivo. Ministra Carmen. Por favor. Queria apenas ressalvar que, aliás, pode ter intervenção sem interventor. Exatamente. A Constituição diz se couber, mas o ministro relator realmente faz referência aqui. O interventor, claro, quando tiver sido designado. Porque pode ser designado, inclusive, a posteriori. A posteriori. No início achar que não precisa, depois ter que decretar. Exatamente. Mas, pelo que entendi do voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele declara que é constitucional a previsão do Estado que submete antes da nomeação a sabatina. Olha, eu quero dizer o seguinte a Vossa Excelência. Vossa Excelência está trazendo um argumento que é realmente respeitável, de peso, e isso pode e merece ser sopesado pelo plenário do Supremo. Eu, apesar de ter realmente me dedicado ao estudo dessa matéria, essa é uma questão delicada. Eu optei por esta solução pela seguinte razão: porque as intervenções nos municípios por parte dos estados, como nós sabemos, são altamente politizadas. E que muitas vezes, como ocorria na República Velha, não é? Eram intervenções para afastar, muitas vezes, opositores políticos. Então, eu penso que quando a Constituição manda submeter o decreto de intervenção e quando houver, inclusive, o nome do interventor ao Legislativo, essa não é obrigação meramente formal. Quer dizer, o Legislativo examinará a totalidade do que se contém no decreto, inclusive o nome. Eu até confesso, viu, presidente, que entendi que talvez uma arguição prévia seja um certo exagero. Eu até retrocederia ou reveria a minha posição nesse ponto. Mas eu acho que a Assembleia poderia rejeitar um nome que, eventualmente, fosse claramente um opositor político das forças locais do município onde se deu a intervenção. O controle posterior, como a Constituição determina, eu não me... Vossa Excelência admite que, por exemplo, que o nome poderia ser rejeitado? Agora, não, o nome rejeitado não. Eu acho que ou se rejeita a intervenção, os limites, pelo simples fato, ao meu ver, ministro Lewandowski, e entendo a questão política,
Se a Assembleia puder rejeitar, na verdade, quem vai estar escolhendo o interventor é a Assembleia. Ela rejeita o primeiro nome, rejeita o segundo, rejeita o terceiro, até o governador nomear um nome de interesse da Assembleia. Então, nós estaríamos mudando quem escolhe o interventor. Agora, a Assembleia pode fazer mais, ela pode rejeitar a intervenção. Se ela achar que é questão política, ela faça a intervenção. Então, entendo que existe o controle posterior, a Constituição assim estabelece, mas a nomeação, a escolha do interventor é a escolha do chefe do Executivo. Se ele errou, se ele nomeou alguém para ter ganhos políticos, a Assembleia rejeita a intervenção. Lembrando que rejeição de intervenção acaba caracterizando o crime de responsabilidade, porque o chefe do Executivo acabou afastando a autonomia municipal. Isso é previsto como crime de responsabilidade. É gravíssimo uma rejeição, mas entendo que a Assembleia não poderia entrar na escolha do nome do interventor. É interessante. Essa é que já está um pouco tarde. Eu não quero avançar muito, enfim, em questões teóricas, mas aqui o artigo 36, parágrafo 1º, diz o seguinte: o decreto de intervenção que especificará a amplitude. O que significa amplitude? Significa quais os municípios, eventualmente, que serão objeto da intervenção. Pode ser mais de um. Ou, dentro de um município, um determinado órgão, a Secretaria da Fazenda. Como foi no Rio de Janeiro, só a Segurança Pública. Segurança Pública. Exato. Então, isso é algo que a Assembleia Legislativa, ou melhor dizendo, o Legislativo, no caso de uma intervenção federal, poderá examinar. Se, eventualmente, o Presidente da República decretasse a intervenção não apenas na segurança pública, no caso do Rio de Janeiro, mas na saúde ou na educação, o Congresso Nacional poderia dizer, não, aqui não, só na saúde ou só na... Exatamente. Bom, então, a amplitude é isso, o prazo. O prazo tem que ser razoável. O prazo, como ocorreu agora no caso do Rio de Janeiro, o presidente disse que a intervenção ocorreria até o final do ano. Um prazo irrazoável que retire a autonomia do ente federativo, é claro que haverá de ser recusado pela Assembleia Legislativa. Então, o que pode ocorrer, pelo Legislativo, nós estamos aqui no plano federal. Então, ele pode concordar com a amplitude, mas pode não concordar com o prazo. E as condições de execução, como é que vai ser feita essa intervenção? Não é? Então, ele pode concordar com a amplitude, com o prazo, mas pode restringir as condições. E, se couber, nomeará o interventor, já diretamente nesse decreto, que será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 anos. Ou seja, ser submetido à apreciação significa que o Poder Legislativo, seja ele o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, poderá recusar um desses itens, ou a amplitude, ou o prazo, ou as condições, ou, eventualmente, o próprio interventor. Quer dizer, porque realmente, quando se mexe na autonomia da Federação Brasileira, seja o Congresso Nacional, seja a Assembleia Legislativa, tem que se manifestar amplamente. Então, eu até, eu reveria a arguição prévia, mas eu manteria a possibilidade de rejeição do nome eventualmente. Eventualmente, não. Essa seria uma posição. Ministro Alexandre de Moraes, tem um segundo ponto que você... O segundo ponto, que é rapidíssimo, em relação à Defensoria Pública, ao Defensor Público geral. Eu, infelizmente, vou ter que me retirar. Eu pediria a Vossa Excelência se poderia votar na próxima semana. Retomaríamos o julgamento por causa da hora. Este é um tema, até para refletirmos. O ministro relator disse bem, este é um tema sensível da Federação, é o coração da Federação. Do voto do ministro Alexandre, e depois suspendemos para a continuidade futura. Perfeito. Está bem. Presidente, o parágrafo 1º do artigo 134, ela estabelece que lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal, e prescreverá normas gerais para as defensorias públicas dos estados. Então, a competência para normas gerais
dada pela Constituição é para a lei complementar. A lei complementar veio e estabeleceu, a lei complementar 80/94, só estabeleceu a necessidade de aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal do Defensor Público da União. Não estabeleceu essa necessidade para os estados. E por quê? Porque seguiu o mesmo modelo dos Ministérios Públicos. O Procurador-Geral da República precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Os procuradores-gerais de justiça não passam por aprovação da Assembleia Legislativa para evitar a politização do Ministério Público Estadual. Foi o mesmo modelo da Defensoria, para evitar a politização. Como aqui o que a Constituição exigiu foi lei complementar para estabelecer normas gerais, e ela não exige a prévia sabatina, acredito que a lei estadual, a norma estadual, não pode também. Então, nesses dois pontos, são os únicos pontos que eu divirjo de Sua Excelência, declarando ambos inconstitucional. Presidente, eu distribuí meu voto para os colegas, acho que é uma questão realmente sensível e eu estou disposto a discutir e a fazer eventuais adaptações. Houve idas e vindas na alteração da legislação local e que talvez mereçam realmente ser melhor discutidas e melhor examinadas. Presidente, apenas uma referência ao que vem de dizer o ministro Lewandowski. E que é importante, como Vossa Excelência realçou, ministro Alexandre, nós temos uma Constituição para ser aplicada no mundo de hoje, no Brasil de hoje, e o ministro Lewandowski tem razão. A Assembleia tem a sua responsabilidade, mas nós temos um quadro político predominante no qual nós vivemos, e o ministro Lewandowski afirma exatamente isso, quer dizer, um governador pode afastar por intervenção e decretar ou nomear um interventor com interesses, não, digamos... Muito republicanos. Por aí. Não com essa prevalência e com o domínio da Assembleia. E Vossa Excelência foi do Ministério Público Paulista, eu fui procuradora de Estado, eu tive governadores que tinham um voto, às vezes, de diferença, e ele dizia, se eu não fizer tal coisa, não voto na lei orçamentária. E isso é a política, é o domínio da política e o domínio, realmente, de quem representa. Quer dizer, um prefeito que é eleito, o voto tem uma força nisso aí. Você afastar alguém, é muito poder uma pessoa fazer isso. Então, eu acho ótimo que a gente possa ter este prazo, porque as ponderações também, fazendo cor ao que Vossa Excelência enfatiza em termos de importância do tema. O que o ministro Lewandowski põe é de uma importância fundamental para a dinâmica institucional. Tá. E este é um dado que a gente fica achando que não incide muito, porque não é comum a intervenção federal, mas nos municípios isso acontece. Então, só apenas para secundar a decisão de Vossa Excelência de adiante. Então, vou suspender o julgamento diante da matéria que merece um maior relevo e irei pautá-la para o dia 24 de outubro, como primeiro item para a continuidade do julgamento, daqui 2 semanas, portanto. Proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, julgando prejudicada a ação quanto ao parágrafo 3º do artigo 46 e quanto à parte não prejudicada, julgando parcialmente procedente a ação, no que divergiu em parte o ministro Alexandre de Moraes, a Corte concluiu pela suspensão do julgamento. É a proclamação. Os 3 itens que não foram chamados da pauta de hoje ficarão para as sessões do próximo dia 17, para dar sequência à pauta. Dia 17 tem sessão. Pela manhã, dia 17, há sessão extraordinária às 9h30 da manhã e sessão ordinária às 14 horas. A sessão extraordinária de quinta-feira, como foi antecipada para a quarta pela manhã, não haverá na quinta-feira, dia 18, sessão extraordinária. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.